Abra sua Bíblia em Atos 3. Essa semana, nas últimas 2 semanas, lá em casa, quando eu falo assim, o bagulho ficou louco, você imagina uma coisa ruim, né? Lá em casa foi 3 vezes pior. Né? Aí uma pessoa falou assim para mim, você não perde a esperança? Eu falei, cara, a esperança é Cristo. A gente não, as minhas intercessoras, eu acho que elas nem dormiram nas últimas semanas, né? Nem dormiram. E o Marcos fez uma oração aqui há uns dias e o Espírito Santo me disse uma coisa. E de lá para cá, nessas últimas semanas, eu tenho meditado no que ele falou. E quando foi no começo dessa semana, a pastora Vanilda falou assim, nossa, Deus me deu uma ideia para a Santa Ceia, com as crianças. E ele falou sobre dependência de Deus. Eu falei, pastora, essa é a palavra que eu não estava achando para encaixar no que Deus tinha me falado lá atrás, né? E essa era a resposta mesmo, né? Porque o que o Espírito Santo me falava era sobre homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo é um homem e uma mulher dependente de Deus. E essa semana, na MPC, a gente começou um curso para os líderes sobre liderança no Espírito Santo. E eu estava falando para o Johnny, eu falei, que negócio é aquele, cara? Que aquele homem está falando, está deixando a gente meio doido. Quem quiser, depois a gente pode ter autorização de passar o link para vocês assistirem a aula. Mas é sensacional. E ele vem falando sobre a ação do Espírito Santo. E eu falei, cara, eu vou ler Atos de novo. Porque se tem um livro que fala de homens comuns cheios do Espírito Santo, é no livro de Atos. Né? E comecei a ler Atos dos Apóstolos de novo. E como o Espírito Santo veio mudando o caráter e o temperamento, não só dos discípulos, não só dos apóstolos, mas de toda uma leva de gente que recebe o Espírito Santo. Como aquilo é fenomenal. Porque o Espírito Santo ele não está procurando pessoas espertas, né? O Espírito Santo ele está procurando gente dócil à orientação dele. Você tem um espírito manso, o Espírito Santo fala e você obedece. E para mim, fica muito claro no livro de Atos o que o Espírito Santo faz com Pedro. Eu me vejo muito em Pedro. E ele é grosseiro, né? Ele é bruto, ele é apressado. Mas quando o Espírito Santo vem, Pedro se torna dócil à orientação do Espírito. Ele não é mais um homem natural, ele é um homem cheio do Espírito. Então, cada atitude que Pedro toma, ele toma em orientação ao Espírito Santo. Assim que o Espírito vem, faz morada nele, ele muda completamente as ações dele, porque é isso que o Espírito Santo faz. Eu tenho muita dificuldade em crer que uma pessoa diga que é uma seguidora de Jesus Cristo, sendo que o seu comportamento não diz aquilo para mim. Eu nem escuto o que ela fala. Eu nem escuto quando ela diz, Deus tem uma palavra para você. Lá dentro de mim eu falo, por você não tem não. Porque Deus não vai usar alguém para falar com alguém que ia crer nele de forma clara e objetiva. A pessoa é o diabo na terra, mas Deus tem uma palavra para você? Não, não tem não. Desculpa, meu irmão, mas eu sou assim. Eu olho, vejo o comportamento e analiso. Aí você vai falar assim para mim, mas Deus usa quem Ele quer, a hora para que Ele quer. Mas para falar com os filhos dele, Ele não usa qualquer um. Ele usa gente cheia do Espírito. Gente madura que vai te trazer uma palavra e você vai caminhar naquela palavra.
Você não vai ficar em dúvida porque o comportamento dela é errôneo. E eu quero ler com vocês Atos 3, do 1 a 8, que a gente vai falar um pouquinho do que o Espírito Santo está fazendo com a gente. Diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Aqui, Atos 3, Pedro já não é um homem natural. Em Atos 2, cumpre-se a profecia de Joel e cumpre-se o que Jesus tinha dito para eles: vocês vão ficar aqui em Jerusalém, porque eu vou mandar o Consolador. E ali Pedro já era um homem movido pelo Espírito de Deus. Ele já não era um homem carnal, ele já era nascido de novo. É extraordinário quando você vê um homem e uma mulher que sofre mudanças espirituais a partir da ação do Espírito Santo. A sua boca cai assim e você fala: eu não acredito. Você fica estarrecido de ver quando uma pessoa má, arrogante, aquela pessoa murmuradora, ela se torna uma pessoa cheia de vida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, que vem a uma pessoa que encontra Jesus como seu único Salvador, ela muda, ok? Ela muda. Ela não traz traços do velho homem. A fala muda, a postura muda, o temperamento muda. Não existe a possibilidade de um encontro com Jesus verdadeiramente que não faz a pessoa deixar o velho homem para trás. Pedro foi uma dessas pessoas. Pedro foi uma pessoa em que é um exemplo claro do que o Espírito Santo pode fazer com alguém que se entrega a ele. Pedro era um homem cheio de impulso. Quando ele andava com Jesus, ele não pensava, ele simplesmente agia. Ele leva todo mundo para comer na casa dele, sendo que a sogra dele estava doente. Quando você tem alguém doente na sua casa, você não leva ninguém para comer. Como que a pessoa vai cozinhar para você? Mas ele leva. Jesus tem misericórdia e sara a mulher, porque Jesus quer comer. E sara a mulher. Pedro pula na água, sem pensar. E começa a andar. Mas logo ele cai em si e começa a afundar. Mas ele pulou na água. Quando o medo vem, ele começa a afundar. Ele tinha falas inconvenientes. Pedro era um homem inconveniente. Quando você lê, você vê. Tanto que está lá, Jesus, Moisés e Elias. E aí Pedro falou: vamos construir uma tenda. E Deus fala assim para ele: cala a boca, Pedro, escuta o que o meu filho está falando. Claramente. Pedro está falando: vamos ficar aqui para sempre. E aí vem uma voz do céu e fala: olha, esse aí que é o meu filho, fica quieto, escuta o que ele está falando. Completamente inconveniente. Pedro era um homem egoísta. Ele repreendeu Jesus, porque ele achava, olha só que audácia, ele achava que Jesus estava errado. Olha a audácia, que nem a gente nas orações. Por que Jesus, né? A gente pergunta por quê. Ele achava que Jesus estava errado.
Quando Jesus diz, eu vou morrer, ele, não, vai não. E aí Jesus dá outra, ele tinha acabado de levar uma chamada de atenção de Deus, aí ele leva uma chamada de atenção de Jesus. Pedro era um homem interesseiro, impulsível. Quando você, na impulsividade, você age, às vezes parece que você é generoso. Porque, não, está precisando, vamos dar, mas lá no fundo você espera alguma coisa em troca. Pedro era assim. Porque quando Jesus usa o jovem rico como exemplo, Pedro fala assim, tá fácil para ele, né? Mas se eu largar tudo, o que vai ser de mim? Na hora, Pedro pensa no sustento. E Pedro, meu irmão, sempre vai ser conhecido pelo homem que negou Jesus. De tudo que ele fez, negar Jesus foi o fundo do poço. E ele ainda disse, jamais, Jesus, você vai, Pedro, que eu te conheço. Né? Jesus nos conhece. Jesus sabe quem nós somos. Mas mesmo assim, Pedro foi um dos maiores líderes que a igreja já viu. Quando o Espírito Santo vem e Pedro recebe poder, ele se transforma. Ele se transforma em alguém que talvez eu e você, se andasse com ele, duvidava. Ele começa, logo ali, na vinda do Espírito Santo, a fazer um discurso e milhares de pessoas se entregam a Jesus. Eu acredito que aquele discurso foi um discurso calmo, moderado, cheio de sabedoria e conhecimento de Deus. Para a pessoa entender o Evangelho, tem que ser um discurso cheio de conhecimento de Deus. Logo do Pentecostes, 3.000. E aí eles curam esse paralítico. E viram um forrobodó em Jerusalém. E o mais legal é que por causa desse paralítico, ele dá mais um discurso e fala, dou toda a glória a Jesus, e mais 5.000 se converte. A gente está falando em 8.000 pessoas em uma semana. Um homem egoísta e fraco, que cortava orelhas, agora é um homem cheio do Espírito Santo, moderado, que discursa a ponto das pessoas crerem no que ele está falando. Uma das ações do Espírito Santo na igreja é fazer com que as pessoas perseverem na doutrina dos apóstolos. A doutrina não é dos apóstolos, a doutrina é de Jesus, mas eles estão tão enraizados em Jesus que as pessoas os veem como a palavra de Deus. E naquele momento, Pedro fala sobre a palavra de Deus. Pedro não é mais um homem inconstante. Pedro entra ali em Formosa, olha para o rosto dele e fala, levanta. Ele sabe do que Deus pode fazer. Pedro se torna um homem corajoso. Quando chamam ele para o interrogatório do paralítico, pacientemente ele responde todas as perguntas com sabedoria. Pacientemente. Se fosse eu, na terceira já estava irritado. E vai, que gente chata, né? Não viu que o homem levantou e andou? É milagre. Pedro pacientemente responde. É sabedoria do alto, meu irmão. Pedro não passa mais a buscar coisas terrenas. Ele passa a ouvir o que Deus falou, ouvindo tudo o que vem do alto. E ele diz assim, que aquele homem andou, está cheio de saúde por causa de Jesus, a qual eles tinham crucificado. O Deus, o dono de tudo. Pedro se torna um homem sábio. Quando entra Ananias e Safira, ele não se enfurece, ele não tem mais um temperamento explosivo. Sabe essa conversa de eu falo mesmo? Se você fala mesmo, não é o Espírito Santo que está falando. Um outro Pedro
falaria: maldito, você roubou a Deus. Você vai morrer. E ele diz: ué, Ananias, o dinheiro não era seu, meu filho? Para que você foi mentir? Ah, se fosse outro Pedro. Se fosse o Pedro que disse para Jesus: não, você não vai morrer. E Jesus fala: aparta de mim, Satanás. Pedro não. Pedro, sábio, conduziu, não se enfureceu. Ele apenas obedeceu a Deus e não aos homens. Meu irmão, Deus cura temperamentos. Não há mais desculpas. Homens e mulheres de Deus são gente de temperamento moderado, longâmino. Você é longe, eu sou longo de temperamento, eu espero. Pedro se torna um homem humilde. No primeiro discurso de Pedro, ele diz uma palavra que aquilo para mim ficou guardado no meu coração. Você acha que o que nós estamos fazendo aqui é por religião? Pedro não era mais um homem religioso. Lá atrás, lá na frente um pouquinho, ele deu uma caidinha para a religião, mas tem coisa dentro da gente que demora para sair. Ele não era um homem cheio de religiosidade, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. Eu entendo que tem pessoas que precisam das leis, porque elas não são controladas pelo Espírito. Porque você tem que falar: não pode, não pode, não pode, não pode. Isso é bebê. Os meninos lá em casa não gostam muito de mim porque eu fico: não pode, não toca, não pega, não sai daí, não pode. É bebê que você fala não pode. Homens cheios do Espírito são controlados pelo Espírito e sabem exatamente o que fazer. Isso se chama maturidade. E é o que a Bíblia nos cobra. Cristãos maduros. Pedro tem alegria. Eu não sei em que tempo ou em que época entrou uma falácia na igreja que para ser crente você tem que andar com a cara amarrada, tem que ser sério. Vocês nunca vão ter isso de mim. Eu sou uma mulher cheia de alegria do Senhor. E você tem que ser também. Pedro vira um homem cheio de alegria. Ele apanha, apanha e sai feliz porque sofreu o amor a Cristo. A gente apanha, apanha e começa a duvidar se Deus está ali mesmo. Pedro não. Pedro se tornou um homem cheio de alegria. Pedro se torna um homem humilde. Não é mais arrogante. Ele aceita os gentios. Ele vai um pouquinho para a religiosidade e fala: Senhor, é impuro. E o Senhor fala: não, Pedro, não é. E aí Pedro vai e aceita os gentios, vai até a casa dos gentios, batiza os gentios e ainda fala para os apóstolos: Deus tem um plano aos gentios. Não é só para mim, não é só para você, é para todo mundo. Só um homem cheio do Espírito Santo entende que Deus veio para todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer hora. Tem uma estrofe do hino Solta o Cabo da Nau, que é a parte que eu mais gosto, que diz assim: quando a mão de poder o seu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Se você não é humilde, meu irmão, esquece. O Senhor vai te resistir ao máximo. Você vai tentar andar e Deus vai falar: não, você vai ficar aí aonde você está. Porque você não pode avançar. Pedro se torna um homem de oração. Antes da crucificação, Jesus diz para ele: vigia comigo, ele dorme. Ali em Atos, diz que Pedro procura um lugar afastado para orar, assim como o mestre. Ninguém conta que Pedro fez grandes coisas porque Pedro negou Jesus. E é assim que às vezes a gente olha os nossos irmãos, né? Ele pecou. Ele não é mais digno de esperança. Ele não é mais digno de recomeço. Pedro tem amabilidade.
Ele é um homem cheio de graça, moderação e cheio de fé. Só um homem com muita fé diz: levanta e anda, sem a certeza de que ele vai andar. Pedro ama as pessoas. Ele é paciente. O anjo solta ele da prisão. Ele chega na casa de Maria, mãe de Marcos. A menina abre a porta, se assusta e bate a porta na cara dele. O que você ia fazer? Oh, abre aí! A Bíblia diz que ele continua batendo. Cheio de esperança, cheio de moderação. Outro ia chutar a porta. Vocês estavam vendo? Que eu estava lá fora, cheio de impetuosidade. Vocês não viram que o anjo me libertou? E agora você fecha a porta na minha cara? Não, Pedro continua batendo. Pedro se torna um homem maduro, cheio do Espírito Santo. Na carta de Gálatas, Paulo fala dele, que ele é imaturo, que ele só come com os judeus circuncisos. E aí Pedro escreve uma carta sobre Paulo, e Pedro ressalta o quanto Paulo é importante para o reino de Deus. Sem ressentimento, meu irmão. Sem dar uma cutucadinha. Sem jogar uma indiretinha. Gente cheia do Espírito Santo não se ressente. Gente cheia do Espírito Santo não está sempre certo. Ele sabe a hora que ele está errado. E gente cheia do Espírito Santo não se fecha. Eu amo quando eu vejo as pessoas começar a chegar para o café antes do culto. Porque eu tenho a impressão que quando você chega muito em cima da hora, é que você não gosta de comer comigo. E se você não gosta de comer comigo, você não gosta de mim. Porque a gente só come com quem a gente gosta. Isso parece ressentimento. Se não parece ressentimento, parece desrespeito. Eu posso chegar mais cedo para comer com meu irmão, por que eu não chego? Por que eu não me esforço? Porque às vezes tem um ressentimento. Gente cheia do Espírito Santo não se ressente, não se fecha. A gente fala pouco do Espírito Santo. Porque Deus é Pai. Jesus é bom. E o Espírito Santo? O Espírito Santo lembra quem você é quando você olha no espelho. Tem que ter mudança, meu irmão. Paulo fala isso. Antes você fazia, agora você não faz mais. Antes você roubava, antes você mentia, antes você adulterava, antes você tinha vícios. Agora você não tem mais. Por quê? Porque o Espírito Santo entrou dentro e fez morada. E ele não mora em lugar sujo. Isso é um princípio básico da batalha espiritual. Se a casa está suja, o Espírito Santo não quer ficar lá. Se tem coisas na área da sua vida que se não é dominada pelo Espírito Santo, e se você não entregou ainda, meu irmão, eu sinto muito, não há Espírito Santo. Existe um único fruto, e esse fruto tem várias coisas que cuidam do nosso caráter. Se você não tem Espírito Santo, você não tem o fruto. Tudo que sai de nós é religião, pura teoria, pura teoria. Por quê? Porque está na Bíblia, a gente aprendeu, mas a prática é outra coisa. Nós ensinamos os nossos irmãos, você tem que ser assim. Mas quando é para nós, a gente estoura tudo, parecendo uma boiada de cavalo selvagem. Nós usamos de leis aos nossos irmãos. Mas nós não deixamos o Espírito Santo fazer com a gente o que ele quiser fazer, a hora que ele quiser fazer, do jeito que ele quiser fazer. Nós colocamos a nossa mão e falamos, espera um pouquinho, Espírito Santo, essa área você ainda não vai ter domínio sobre ela. Isso não é um homem ou uma mulher que espera a volta de Jesus. Isso é gente imatura, que anda com Deus a partir de leis. Não só Pedro, mas vários dos outros discípulos, eles são a prova viva de que Deus
pode fazer qualquer tipo de pessoa ser o que ele quiser que seja. Não tem fraqueza, meu irmão. Não tem. Não existe fraqueza que o Espírito Santo não cure. Eu não consigo resistir. É mais forte que eu. Não existe essa conversa no reino de Deus. O Espírito Santo possui uma força para cada uma das nossas falhas. Eu não sei qual é o seu pecado, mas quando Paulo fala examine a si mesmo, ele está falando dessas situações em que você não conta para ninguém. E ele diz, cuida aí, fala aí. Não há desculpas mais, meu irmão. Para um homem, para uma mulher que é cheio do Espírito Santo. Eu não tenho força. Eu não consigo. Então, não tem Espírito Santo. Porque Jesus disse claramente, eu estou indo, mas eu vou enviar poder. Poder, meu irmão. E consolo. Em nenhum momento, Jesus disse que não passaríamos por provas. Muito pelo contrário. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas creiam, eu venci. É a partir de Jesus que a gente vence. Jesus cura temperamento e você trata o seu caráter. Porque o caráter é uma escolha. Não vem com essa conversa que é mais forte que você. Você escolhe pecar ou não. Às vezes a pessoa vem me contar um pecado, dá a impressão que foi assim. Ai, pequei. Não, não foi. Sinto muito, meu irmão. Essa conversa é fiada e eu já fico estressada no começo da conversa. Para você chegar às vias de fato, você caminhou uma jornada muito longa com Satanás. Não foi assim que Jesus falou para Pedro? Ah, ele vai se andar com você ainda, hein, Pedro? Até a crucificação ele vai. E aí a gente começa a dar um passo com Satanás, outro passo, uma olhada, uma paquerada, um celular, uma conversa escondida, um sorrisinho, um toque, uma ganância. E aí você adultera, você rouba, você mente e você diz, foi mais forte que eu, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Isso é falta de domínio próprio e do Espírito Santo. As escolhas que você faz vai me dizer quem você é. E não fica muito tempo escondido. Porque uma hora, diz a Bíblia, o Senhor vem e tira aquele lençol que está cobrindo toda a sujeira. E aí as pessoas falam, oh! Mas a pessoa vinha dando sinais há muito tempo. O Espírito Santo não é falta de força. O Espírito Santo é poder. E é lindo como Jesus fala, não se preocupa, vocês vão fazer coisas maiores que eu. Por quê? Porque você não anda mais do lado de Jesus. Você não anda sentado às mesas com Jesus. Jesus mora dentro de você. E Pedro fala, e Paulo fala, em Romanos 8, se eu não me engano, esse Espírito, a qual tirou o Jesus da morte e subiu aos céus, é o mesmo Espírito que habita em você. É impossível que o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus no terceiro dia, não pode transformar pessoas comuns, eu e você, entre homens e mulheres cheios de Deus, longe do vício, longe do pecado, longe da aparência do mal, meu irmão. Como sentamos à frente do banquete se nós trazemos conosco um jugo pesado de pecado, de mentira? E eu nem estou falando de um com o outro. Eu estou falando de olhar no espelho e dizer, eu sou pecador. Mas Jesus pagou um preço altíssimo por mim. Eu tenho que mudar o meu caráter.
Eu tenho que me transformar numa pessoa parecida com Jesus. A única esperança para nós é viver uma vida dependente do Espírito Santo. Meu irmão, você não pode, escute o que eu estou falando para você, de uma mulher que foi extremamente emocional, parte da minha vida inteira, com uma dependência do que as pessoas iam achar de mim, se elas me amavam ou não, fazendo de tudo para agradá-las e esquecendo de agradar o Senhor, tendo relacionamentos com homens que achavam que me amavam e não amavam, relacionamentos de dependência com dinheiro. Não confie nas suas emoções para ser usado pelo Espírito Santo. Confie na sua racionalidade. Eu creio, eu faço. Essa coisa de eu estou sentindo, meu irmão, é o que está na palavra e é o que o Espírito Santo nos faz. Kenneth Hagin disse no livro dele, Autoridade pelo Espírito, assim: pode vir alguém contar uma história triste, dizer para você, foi Deus que falou para você. Se não tiver na Bíblia, não é. E diz que a irmã chegou para ele e falou, não, foi Deus quem falou. Eu falei, não falou não. Ele falou, não foi Deus que falou com você. Não tenha medo de falar isso, meu irmão. Deus me disse não, porque não está na Bíblia. Deus não falou não. A gente tem que começar a combater mentira. Porque é isso que enfraquece os irmãos. Aceitar os problemas e as mentiras como se fosse uma ação do Espírito para cuidar dele. Não é. É fraqueza. As pessoas, mas eu amo, eu faço, eu acontece. Não, não ama, meu irmão. O Espírito Santo não está nisso. Deus não está nisso. E deixa eu te contar, eu não vou entrar nessa. Não pegue fardo que não é seu. Pode ser do seu filho, da sua filha, do seu marido, do seu vizinho, do seu pai, da sua mãe. Se estiver contra o Espírito, você está contra também. Porque o próprio Pedro falou, não estou nem aí com os homens. Quando o cara, mas você vai ser açoitado e vai para a prisão. Ok, eu estou aqui para agradar a Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito não entristecem o Espírito Santo. Vamos ler Efésios 4. 30 e 32 diz assim: não entristeça o Espírito de Deus. Olha, interessante, né? O Espírito de Deus fica triste. Já parou para pensar nisso? Deus fica triste, Jesus fica triste, o Espírito fica triste. Com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. É tipo assim, você creu, o Espírito Santo entrou, Deus tacou um carimbo nas suas costas. Pá! Esse é meu. E você só passa pela porta se tiver o selo. Amém? Guarde isso no seu coração. Livre-se. Aí, o que deixa o Espírito Santo triste, então? Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem de como toda maldade. Como que entristece o Espírito? Amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade. Todas as emoções satânicas. Emoções que não tinham no Éden antes do pecado. É assim que se entristece o Espírito. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Como que eu entristeço o Espírito Santo? Usando de emoções e depois dando desculpas que não conseguiu se controlar. É assim que entristece o Espírito Santo. Eu não consigo. Sou fraco. Você é. É por isso que o Espírito Santo tem que mudar dentro de você. Porque a gente não dá conta.
Como que a gente senta na mesa? Me expliquem. Como que a gente senta na mesa? Se nós passamos uma semana cheia de amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e maldade. Como? Como que senta? Se o Espírito Santo está triste e a gente não pede perdão, sabe por quê? Porque nós somos egoístas. Tiago fala assim, se você pode ajudar e não ajuda, você não é um homem cheio do Espírito. Se você tem a resposta, se você tem nas mãos a solução, e você não faz, e você não ajuda, você não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como que sentamos na mesa? Meu irmão, eu sei que todos estamos maravilhados com as coisas novas que o Senhor está fazendo, mas essas coisas não são materiais e visíveis, essas coisas são de dentro para fora e transformam homens naturais e homens e mulheres cheios do Espírito Santo e cheios de poder. É assim que muda. Não é tendo coisas que a gente quer ou que a gente vê em outros lugares e quer aqui, é sendo homens e mulheres cheios de Deus. Confiante, gente firme. Gente que a casa não balança. Minha casa estava lá essas 2 semanas assim, ó. E o vento balançando. E a gente lá firme e forte, dormindo que nem um bebê. Sabe por quê? Porque é Jesus que faz as coisas. Não sou eu nem você. É Jesus. Quantos dos nossos a gente quer ver convertidos? E para ver convertidos a gente julga, a gente aperta, a gente espreme. E a gente fala, eu não entendo, não entende porque você não está deixando o Espírito Santo fazer. O nosso papel é orar e pregar. O resto é com o Senhor. Antes de mudarmos o mundo, antes de mudarmos as nossas casas, antes de mudarmos o pastor, as pastoras, os pastores, os diáconos, ao nosso bel prazer, mudamos a nós mesmos, porque é o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que fala, não é aí, não é assim, não nos dá um espírito de covardia, nos faz avançar, nos faz brigar, nos faz andar, nos faz não desistir. A ponto de pularmos na água se necessário, mas não afundar mais. Porque um dia Jesus nos resgatou. Meu irmão, não há conversão sem transformação. Não há. E essa semana, no curso lá do pastor Ricardo, ele fez 2 perguntas. E uma das perguntas me deixou muito ressabiada, assim, comigo mesma. Porque eu sempre julgo a mim mesma. Né? Às vezes eu pergunto às pessoas, o que você acha de tal coisa? Eu não acho nada, não. Não estou achando mais nada de nada. Estou esse tipo de gente hoje. E aí o pastor Ricardo falou assim, olha, isso principalmente para a liderança aqui, ok? Para os obreiros aqui. Isso guardei no meu coração. Ele disse assim, se hoje Deus tirasse o Espírito Santo do meio da igreja, quanto tempo você levaria para perceber que está trabalhando na igreja sem o Espírito Santo? Quanto tempo você levaria para perceber que você está no automático? Você está vindo na hora, você está subindo, ligando o som, ligando os instrumentos, ensaiando, arrumando as mesas, limpando lá, começa o culto às 10, e você levanta a mão, você abaixa a mão, você tem emoções, e você oferta, e você dizima, e você desmonta tudo, pega as suas sacolas, tira o lixo, vai fechando, vai desligando, alguns vão empurrando os irmãos para fora, e aí você fecha a porta de ferro, e aí o Manassés passa correndo por baixo, tipo o Enem, e aí os adolescentes gritam, e aí cada um entra no seu carro, e aí você vai embora. Quando você percebeu que estava no automático? Qual foi a última vez que você olhou e falou, não,
Não é isso que o Espírito Santo quer. Nós vamos mudar toda a liturgia. Eu fiquei pensando sobre isso, porque o meu ministério é automático. Você me fala uma coisa e aí eu sei o que fazer, como montar, como buscar. E às vezes você até fala, não preciso orar sobre isso, porque eu sei onde está. Os músicos a mesma coisa, eles sabem a nota, eles sabem as letras. Como é que funciona isso para nós, que somos profissionais no que fazemos? Como funciona para a diaconia, que sabe que tem que vir limpar, que sabe que tem que vir arrumar a mesa? Quando é que a gente vai descobrir que o Espírito Santo não está mais agindo como tem que agir? E eu vou te contar uma coisa, meu irmão. Agora, você deve estar falando assim, não, eu sei. Não sabe não. Não sabe não. Porque a gente está no automático todos os dias. Nós levantamos, tomamos banho, vamos para as nossas empresas, falamos o que temos que falar, lemos a nossa devocional, não esperamos o Espírito Santo falar com a gente. Deus fala assim, para aqui, fala com esse, você fala, estou atrasado, eu tenho que ir para o culto, eu tenho que ensaiar, eu tenho que fechar minha pregação, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí, no final, você ainda não se sente satisfeito. Sabe por quê? Porque você fez no automático. E tem aqueles que são piores ainda. Então, aqueles que soltam o arado, olham para trás, soltam o arado, porque são egoístas e não querem respeitar o que o Espírito Santo está fazendo no meio da igreja. Quanto tempo, meu irmão? Eu fiquei pensando essa semana inteira. Hora que você pegar no pão e no suco, quanto tempo a gente levaria para perceber que se o Espírito Santo não está aqui, Jesus também não está mais? Meu irmão, cadê o Espírito Santo nos movendo todos os dias, em todas as nossas ações, em todas as situações? Veja bem, eu não sou contra estudar, eu não sou contra se aprimorar, mas eu sou contra gente que não deixa o Espírito Santo fazer o que ele quer fazer, a hora que ele quer fazer e como ele quer fazer. Quanto tempo a gente levaria? Eu escutei essa semana, retrasado, o pastor falando, é tão bonito, eis que estou à porta e bato, mas se Jesus está batendo na porta é porque ele não está dentro da igreja. É ceia, meu irmão. Isso aqui é muito sério. Isso aqui não é qualquer liturgia automática sem Espírito Santo, não. Isso aqui representa o corpo e o sangue de Jesus até que ele venha. Pare de usar as emoções para achar que Deus está fazendo alguma coisa nova na sua vida. Olhe para dentro de você essa manhã e veja se você é digno de tocar no corpo de Cristo de fato. Se você não deixou o arado para trás, se você não está no automático, se você não é irado, se essa semana você não foi amargurado, irado, largando o Espírito Santo para trás. Ah, mas esse mundo é muito difícil. Mas e aí? A que mundo pertencemos se não é o reino de Deus? O mundo, o sistema está esperando que você tenha uma atitude demoníaca para ele te acusar que é filho de Satanás, meu irmão. Essa semana, após a ceia, creia que você vai dar um bom testemunho aonde você for, seja no trânsito, seja no seu emprego, seja no ônibus lotado, seja onde for. Porque é o Espírito Santo que faz isso, meu irmão. Deixa agora o Espírito Santo tirar o ego de dentro do seu coração. Talvez a hora que eu falei para você, se o Espírito Santo fosse agora, não, comigo não. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Ninguém sabe o que está fazendo, não, meu irmão. Ninguém sabe. É o Espírito Santo que nos diz para onde ir. Essa manhã, e eu creio plenamente nisso, plenamente. Deus não quer mudar
só padrões e ações. Deus quer nos mudar. Deus quer nos fazer homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que flutuam. Que aonde vai os demônios correm. A gente está vivendo uma vida natural, com medo do que os outros vão pensar, do que a mídia vai pensar, do que os nossos amigos vão pensar. Haja como Pedro essa manhã, seja cheio do Espírito Santo e pouco se importe com homens e agrade a Deus. Mesmo que isso vai te custar. Parar de ter negócios, amizade, contratos com o ímpio. Não dá mais para sentarmos à mesa de qualquer jeito. Isso é muito santo. Foi o próprio Jesus que instaurou a Santa Ceia. Ele sentou e disse: vocês vão fazer isso até que eu venha. Meu irmão, nós vamos examinar a nós mesmos esta manhã. Eu quero que você analise agora o seu comportamento, o seu temperamento, as suas relações e veja se você deve mesmo tomar a Santa Ceia. Se tem algum buraco, se você não foi amargurado, indignado, irado, que houve gritaria, calúnia, maldade, esse é o tempo de nós tomarmos a Santa Ceia limpos, com mãos limpas e um coração puro. Jesus quer mudança. Jesus quer que nós entreguemos todas as áreas na nossa vida essa manhã. Qual área da sua vida o Espírito Santo não está tocando? Ele quer tocar agora. E quer transformar você num homem e uma mulher cheia de poder de Deus.